Bem-vindos a esse canal. No dia 22 de outubro, comemoramos a festa litúrgica do Papa São João Paulo II. Quando ele assumiu, mandou confeccionar o seu brasão, solicitando que nele fosse incluída uma grande letra M, para significar a sua devoção a Maria. Abaixo do brasão tem o lema Totivis Tevis, que é uma expressão da imensa confiança do Papa na Virgem Maria. Sou todo teu, Maria, sendo que ele colocou toda a sua vida sacerdotal sob a proteção da Virgem. Foi o Papa e chefe da Igreja Católica de 16 de outubro de 1978 até a data da sua morte em 2 de abril de 2005. Teve o terceiro maior pontificado documentado da história, durando 26 anos, 5 meses e 17 dias, depois dos papas São Pedro, cujo pontificado durou cerca de 37 anos, e do Papa Pio IX, que liderou por 31 anos. O Papa foi um homem de fé, carismático, determinado e defensor da paz, sendo aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX. Teve um papel fundamental para o fim do regime comunista na Polônia e talvez em toda a Europa, bem como uma significativa melhora nas relações da Igreja Católica com o judaísmo, com o Islã, com a Igreja Ortodoxa, com as religiões orientais e uma comunhão com a Igreja Anglicana. Durante o seu papado, visitou 129 países, realizando cerimônias em que foram proclamados 1.338 beatos e 482 santos. Tem um vídeo contando parte de sua vida e hoje quero me aprofundar sobre o que aconteceu há 43 anos atrás, no dia 13 de maio, quando o pontífice polonês sofreu uma tentativa de assassinato e foi salvo por Nossa Senhora de Fátima. A Praça de São Pedro estava lotada, com aproximadamente 20 mil fiéis aguardando o Papa João Paulo II, um ritual que ele cumpria todas as semanas quando estava em Roma, quando ele passava por entre os milhares de turistas. Como sempre fazia, o Papa João Paulo II vinha em pé em um pequeno jipe branco, passando num corredor em meio à multidão, saudando e abençoando os fiéis. Era tanta euforia dos presentes, pois o que os separava era somente uma cerca de 1 metro de altura. Por isso que muitos presentes não conseguiam entender o que estava acontecendo. Às 17 horas e 17 minutos daquela quarta-feira, no dia 13 de maio de 1981, há 43 anos atrás, quando o líder da Igreja Católica caiu sentado no banco do automóvel com o rosto contorcido de dor. Foi atingido por tiros provenientes da multidão. Depois ficaram sabendo que o sumo pontífice tinha sido ferido pelo turco Mehmed Ali Aka, que estava a 3 metros do Papa. Ele era um perito atirador e membro do grupo militante fascista Lobos Cinzentos. O assassino usou uma pistola semiautomática 9mm, atingindo o abdômen e perfurando seu cólon e intestino delgado várias vezes. O Papa foi levado imediatamente para a Policlínica Gemelli. No caminho para o hospital, ele perdeu a consciência. Quando ele rapidamente voltou à consciência antes de ser operado, ele pediu que os médicos não removessem o seu escapulário de Nossa Senhora do Carmo durante a operação. Ele passou por 5 horas de cirurgia para tratar sua perda de sangue e as feridas abdominais. Os cirurgiões realizaram uma colostomia. Os próprios médicos que fizeram a cirurgia, incluindo o professor Francesco Crucitti, me confessaram ter feito a operação sem acreditar na sobrevivência do paciente, disse o secretário do Papa, cardeal Stanislau de Gervis. Nas memórias escritas em 2005 pelo Papa São João Paulo II, ele deixou registrado: eu poderia esquecer que o evento, a tentativa de assassinato de Ali Aka, na Praça de São Pedro, teve lugar no dia e na hora
em que a primeira aparição da Mãe de Cristo aos pastorinhos estava sendo lembrada por 60 anos em Fátima, Portugal. Mas, em tudo o que aconteceu comigo naquele mesmo dia, senti que a proteção extraordinária maternal e cuidadosa acabou por ser mais forte do que a bala mortal. O mundo católico consternado se uniu em oração pela vida do Papa. Enquanto se restabelecia no Castel Gandolfo, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima foi levada ao Papa e ele começou a trabalhar para cumprir o segundo segredo de Fátima, no qual a Mãe de Deus pedia que a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração. Um ano depois do atentado, São João Paulo II visitou pela primeira vez o Santuário de Fátima, ficando lá de 12 a 15 de maio de 1982. O Papa expressou sua devoção e agradecimento à Virgem, oferecendo ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, ao então Bispo de Leiria, Dom Alberto Cosme do Amaral, uma das balas que o atingiu, que foi posteriormente colocado na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ele disse: "Quero agradecer à Virgem pela sua intercessão, por salvar a minha vida e pela recuperação da minha saúde." Foi nesta primeira visita apostólica a Portugal que São João Paulo II foi vítima de uma segunda tentativa de assassinato. Faltando poucas horas para um ano do atentado na Praça de São Pedro, o Papa São João Paulo II foi vítima de outro atentado na noite de 12 de maio de 1982, mas desta vez no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O autor foi o então padre espanhol João Fernandes Crow, que 3 anos antes havia sido ordenado pelo bispo Marcel Lefebvre, fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, instituição que rejeita o Concílio Vaticano II e que desde 1988 está em cisma com a Igreja Católica. Fernandes Crow usava batina e para cometer o assassinato ele havia escondido uma baioneta de 37 centímetros de comprimento em sua bolsa de couro. O sacerdote de 32 anos foi detido e condenado a 6 anos e 6 meses de prisão. Posteriormente abandonou a vida clerical. No dia 8 de dezembro de 1983, São João Paulo II enviou uma carta aos bispos do mundo inteiro, incluindo ortodoxos, expressando suas intenções de consagrar a Rússia ao coração de Maria, e acrescentou a oração especial para que eles a fizessem suas diferentes dioceses. Dias depois, o Papa visitou o turco Ali Aka no presídio e lá ouviu de Aka seus comentários sobre o episódio, mas em cada audiência ele mudava os fatos e em alguns deles nem as pessoas que mencionava estavam nas cidades que ele dava como prova. Enfim, dele não foi possível ouvir nenhuma confissão que se pudesse levar a sério. Enquanto isso, na Itália, foi criada uma comissão por Silvio Berlusconi e a Câmara do Senado, em 2 de março de 2006, em que concluíram que a União Soviética estava por trás do atentado contra a vida de São João Paulo II, em retaliação do apoio dado pelo Papa para o movimento católico de trabalhadores pró-democracia chamado Solidariedade. Neste relatório italiano, informava que os departamentos de segurança da Bulgária comunista foram utilizados para evitar que fosse descoberto o papel da União Soviética. Bulgária e Rússia contestaram as conclusões da comissão italiana, apontando que o Papa negou a conexão búlgara. No dia 25 de março de 1984, festa da Anunciação, o Papa consagrou todos os homens e povos, incluindo a Rússia, a Maria Santíssima, em comunhão espiritual com os bispos do mundo. Em seguida, a irmã Lúcia, a terceira vidente, confirmou: esta consagração foi realizada da maneira que Nossa Senhora tinha pedido.
A segunda visita do Papa São João Paulo II ao Santuário de Fátima aconteceu em 13 de maio de 1991, quando celebrou 10 anos do atentado. Em 13 de maio do ano de 2000, São João Paulo II viajou a Fátima pela terceira vez, quando beatificou os 2 videntes da Virgem, Francisco e Jacinta Marto. Foi neste mesmo ano que foi revelada a terceira parte do Segredo de Fátima, escrito em 3 de janeiro de 1944 por Irmã Lúcia, que deveria ser revelado depois de 1960. As 2 primeiras partes haviam sido reveladas em 1941. Este segredo, de acordo com a interpretação da Irmã Lúcia, faz referência às vítimas da fé do século XX e a um bispo vestido de branco, que Irmã Lúcia dizia ser o Papa. O então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Joseph Ratzinger, fez um comentário teológico a respeito deste segredo revelado, que falava sobre um bispo vestido de branco que morreria diante de uma cruz. Que uma mão materna tenha desviado a bala mortal demonstra, uma vez mais, que não existe um destino imutável, que a fé e a oração são poderosas, que podem influir na história e que, finalmente, a oração é mais forte do que as balas, a fé mais forte do que as divisões. São João Paulo II, rogai por nós. Obrigada por estar nesse canal. Se inscreva, curta e compartilhe com quem gosta de conhecer mais sobre a nossa igreja. Que Deus os proteja e ilumine e que tenhamos uma semana abençoada.